paz, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo de 2 Tessalonicenses, né? Uma carta escrita por Paulo, Silas e Timóteo à cidade de Tessalônica, né? Como a gente já havia comentado no primeiro vídeo, e a carta escrita em Corinto, no meu entendimento, a terceira carta, né? E no versículo 1, no começo já da carta, né, no primeiro versículo, Paulo e os outros autores, eles falam sobre a vinda do Senhor. Assim como em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, né, nesse primeiro versículo do capítulo 2, ele fala sobre a vinda do Senhor, ou seja, o dia do Senhor, né? E ainda fala assim, a nossa reunião com Ele. Essa reunião com Ele, eu tenho um entendimento de que essa reunião são as bodas do Cordeiro, o momento que nós nos encontraremos com Cristo nas alturas. Essa vai ser a nossa reunião com Ele, né? A nossa primeira reunião com Jesus vai ser nesse momento em que Ele nos arrebata, nos leva às alturas, e nós temos esse encontro, ou seja, essa é a bodas do Cordeiro, né? No versículo 2, né, nós percebemos aqui que havia muitas dúvidas em relação a vinda do Senhor, de quando seria essa vinda do Senhor. Na primeira carta, Paulo ele ensina sobre o dia do Senhor, sobre o dia da vinda do Senhor, né? Havia muitas dúvidas a respeito da vinda do Senhor, de como seria os mortos, né? Como seriam aquelas pessoas que já haviam morrido e tal. Mas aqui a dúvida é diferente, a dúvida é sobre quando seria a vinda do Senhor e não como seria a vinda do Senhor. Aqui a dúvida maior aqui é sobre quando seria a vinda do Senhor, né? E percebe-se claramente quando você lê esse versículo 2 e 3 que haviam entre aqueles povos pessoas, né, que estavam ensinando de uma forma errada, né? Tava querendo passar um ensinamento de forma errada. Percebemos aqui no versículo 3 que ele diz assim, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha. Aí ele vai falando que vai acontecer, uma ordem que vai acontecer, nós vamos falar daqui a pouco. E ainda ele diz assim no versículo 2, olha, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, segundo se ponto tenha chegado o dia do Senhor. Então, algumas pessoas estavam dando um ensinamento de que o dia do Senhor já havia acontecido, né? Já havia chegado o dia do Senhor. Talvez alguém pregou alguma mensagem em relação a isso, talvez alguém tenha tido um sonho e disse que foi uma revelação espiritual. Escreveram cartas dizendo serem Paulo, Silas e Timóteo que haviam escrevido essas cartas, mas não. Então Paulo ali ele está de certa forma exortando as pessoas para não acreditarem nessas coisas, né? E aqui ele deixa 3 pontos, né? Que é por espírito. Se alguém trouxe uma revelação espiritual dizendo que já chegou o dia do Senhor, não acreditem nisso, né? Aí diz assim, quer por palavras. Penso que seriam ministrações, pregações, mensagens, sermões mal elaborados, né? E ainda diz assim, quer por carta supondo serem nossa. Ou seja, havia falsidade ali, né? Algumas pessoas provavelmente escreveram algumas cartas dizendo ser Paulo, dizendo ser Timóteo, dizendo ser Silas e entregaram ao povo de Tessalônica, o que na verdade trouxe muita dúvida àquelas pessoas, né? Trouxe um certo problema àquele pessoal, né? O pessoal de Tessalônica, dizendo já ter vindo o dia do Senhor, o que contradiz a primeira carta de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,12, que diz assim, ó, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, ou seja, ainda virá, não veio, o dia do Senhor virá, ainda não chegou, né? É legal vocês lerem essas passagens eu utilizo a Almeida Revista Atualizada, mas a nova versão internacional e a nova versão transformadora, isso fica de uma maneira mais clara para que vocês possam entender, né? Então, uma lição que fica aqui é que assim, nós devemos nos atentar à palavra de Deus, né? Nós devemos nos atentar ao Senhor.
né? E não deixar a gente ser levado por qualquer doutrina, por qualquer vento de doutrina, por qualquer ministração, por qualquer pessoa que se diz profeta e vem e te entrega uma palavra, né? Aqui Paulo está, de certa forma, alertando, olha, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por epístola, né, supondo serem nossas, né, vocês não podem se deixar levar por essas coisas. Então vocês precisam estar preparados, vocês precisam se aprofundar em Deus, né? E isso fica uma lição para nós também devemos nos aprofundar, né? Qualquer mensagem que você ouve hoje, é necessário você anotar, é necessário você pelo menos anotar o versículo principal e verificar realmente se aquilo que foi pregado, aquilo que foi ministrado é o que a Bíblia está dizendo, né? Que muitas vezes acontece de pastores, líderes e pregadores tirarem um versículo fora do contexto e utilizarem como uma forma e um pretexto para defender a sua ideia, e não exatamente defender o que a Bíblia diz. Amém? Continuando então, nós vamos para o versículo 3, e o versículo 3, de alguma forma, assim como em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 17, Paulo ele ordena, coloca uma ordem nos acontecimentos do dia do Senhor. Paulo, então, aqui agora, nesse versículo 3 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele coloca uma ordem nos acontecimentos que virão antes da vinda do Senhor, antes do dia do Senhor, né? E a primeira coisa que ele diz, olha, é sobre apostasia. Ele diz assim, ó, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, né? Apostasia, todos nós entendemos que apostasia é quando nós negamos a nossa fé, quando nós conhecemos a Deus e acabamos abandonando por algum motivo ou por outro motivo, por N motivos, diversos motivos, nós acabamos abandonando essa nossa fé. Então nós apostatamos da nossa fé, nós nos afastamos de Deus, né? Mesmo conhecendo Ele, mesmo já tendo esse relacionamento, esse suposto relacionamento com Deus, nós preferimos abandonar essa fé, né? E também nós podemos fazer essa ligação desse apostatar, né, de um outro trecho escatológico, de Mateus 24, do 10 a 11, né, que diz assim que muitos abandonarão a fé, né, abandonarão em virtude dos falsos profetas. Os falsos profetas enganarão a muitos, então muitos se afastarão, apostatarão da fé mesmo, porque virão falsos profetas e enganarão a muitos, né? Então, assim, nós podemos fazer essa ligação, né, desse trecho, desse versículo 3, com o Mateus 24, do 10 e 11, né? Só lembrando aqui, esse capítulo 2 de 2 Tessalonicenses é extremamente escatológico, é praticamente um estudo do fim dos tempos, né? Não aprofundada, mas superficialmente, mas a gente consegue perceber aqui muito claramente que é sobre questões do fim do mundo, sobre questões do fim dos tempos, da vinda de Jesus, de como vai ser, de como acontecerá, em que ordem que acontecerá, quando que vai acontecer, quando nós devemos estar preparados, né? E no versículo 3 ele fala sobre isso, né? A primeira coisa que vai acontecer é apostasia. Eu entendo que a apostasia é esse abandono da fé, mas assim, nesse contexto eu tendo a crer também que a apostasia não é somente aquele que conhece a Deus e abandona a Deus, mas é um afastamento da religião. Eu quero dizer assim que, independente se a pessoa é cristã ou não, a sociedade ela se afasta de Deus. Ela começa a duvidar da sua existência, ela começa a se afastar da religião, afastar dos princípios da religião, e é o que hoje acontece, né? A apostasia eu entendo dessa forma, que é também afastamento da religião, de toda uma sociedade, de toda uma geração, e não somente daqueles que creem, não somente dos filhos de Deus, dos chamados filhos de Deus, mas sim de toda uma sociedade, de toda uma geração, de todo o mundo, afastando-se da religião, afastando-se da fé, afastando-se de Deus, afastando-se dos seus princípios, né? Então eu entendo assim também a apostasia. Começamos a duvidar da sua existência. A segunda coisa que vai acontecer antes da vinda do Senhor, né? Que diz assim em versículo 3 do capítulo 2, diz assim, ó,
apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, né? Esse é o anticristo, né? Em 1 João 2,18, ele fala sobre muitos anticristos e a história, e a Bíblia e a história, ela comenta realmente sobre diversos anticristos que nasceram, que passaram pela terra, né? E podemos pensar aqui em Calígula, podemos pensar nos faraós, né? E essas pessoas que se colocavam como divindade, se colocavam como o anticristo, aqueles que queriam ser adorados, que de certa forma queriam ser endeusados na terra, né? Então a Bíblia cita, e a história também nos mostra diversas pessoas que se colocaram nessa posição de anticristo, né? E queriam ser adorados como tal, né? Mas esse anticristo é o citado em Daniel 11:36. Esse anticristo ele é específico, né? Ele vai ser o último anticristo, o mais poderoso, né? Porém, ainda não é Satanás, né? Ele não é Satanás, mas ele vem com o poder de Satanás. Nós vemos em 2 Tessalonicenses, nesse capítulo que nós estamos lendo mesmo, no versículo 9, diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, ou seja, ele não é Satanás, né? Segundo o seu poder, segundo a sua eficácia, é que esse anticristo vem, né? Mas não é Satanás, né? Mas uma coisa assim que eu queria deixar para vocês a Bíblia ela começa a citar essas coisas sobre o anticristo, sobre o fim dos tempos, né? E nós nos apegamos muito a saber quem é. Nossa, é fulano, é o Papa, é o Donald Trump, é o Bolsonaro, é o Macron, não, a gente fica tentando encontrar a pessoa que irá ser o anticristo. No entanto, eu creio assim que Paulo, na verdade, ele estava querendo alertar o povo para que nós estivéssemos preparados para uma perseguição, para que a gente pudesse permanecer no caminhar em Cristo. E não, na verdade, ficar procurando pessoas para apontar, é esse ou aquele outro. Porque ao apontarmos essas pessoas, nós erramos, nós condenamos outras pessoas e levamos outras pessoas a apontarem o dedo, a condenarem essa pessoa também, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que estar atentos? Sim, nós temos que perceber o que acontece. Mas não o tempo todo falar, é o Donald Trump, é o Bolsonaro, é o Macron, é o Papa, é fulano de tal, é o cara da ONU, é não sei quem. O que a gente percebe é muito disso, sabe? As pessoas, ao invés de se firmarem na palavra, se firmam nessas coisas tentando descobrir quem é o anticristo. E acabam discutindo por essas coisas e acabam criando inimizades por essas coisas, né? Vai acusar o Papa de ser o anticristo, vai acusar o Bolsonaro de ser o anticristo, vai acusar o Macron de ser anticristo. E pessoas que amam essas pessoas, e pessoas que acreditam nelas, né? Então nós temos que tomar cuidado ao ficar apontando o dedo para as pessoas, né? Na verdade, sim, temos que estar atentos, sim, porém não ficar procurando, ficar só caçando esse tipo de coisa e que não vai adiantar em nada, né? Não adianta nada você saber quem é o anticristo se a sua vida em Cristo também não está lá aquelas coisas, né? Então nós precisamos, primeiramente, nos manter em Cristo. E a ideia de Paulo, principal, quando você vai lendo as cartas dele, ele sempre exorta a se manterem na palavra, se manterem em Cristo, que eles cresçam na esperança de que Cristo voltará. A ideia é aguardar a volta de Cristo e não a chegada do anticristo, né? Enfim, no versículo 4, no versículo 5, aí ele está falando como vai ser a posição do anticristo, como ele vai se portar, vai se levantar contra tudo, contra Deus e tudo que for de Deus, né? Se exaltará, se proclamará a Deus, né? E se assentará no seu santuário. Então, assim, você percebe assim que ele está falando ali de como será, como ele irá se portar, como esse anticristo irá se portar, né? No versículo do 5, ele fala assim, olha, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, né? Então, assim, o que percebe, assim, que a pregação ou o estudo que Paulo dava aos Tessalonicenses, mesmo eles sendo novos convertidos e vindo de uma religião pagã,
Paulo ainda falava sobre o fim dos tempos, Paulo já falava sobre Apocalipse, Paulo já falava sobre, né, a volta de Cristo e como seria. Então, assim, eu percebi isso, né? Paulo já havia dito a eles, né, enquanto o pouco tempo que ele esteve com as pessoas de de Tessalônica, né? Então ele pregava, ele ministrava, ele ensinava sobre a doutrina, sobre a escatologia, sobre o fim dos tempos, né? E às vezes a gente, por medo, evitando assustar as pessoas, também nós temos esse receio de falar sobre esse tema, né? Tá certo que gera muita controvérsia, gera muita briga por posições teológicas diferentes, mas não devemos deixar de ministrar sobre essas coisas, ensinar sobre essas coisas, né? Do 6 a 8, fala sobre a revelação desse anticristo e algo que o detém. Isso é outra coisa que a Bíblia, na verdade, ela não deixa específico o que detém o anticristo, o que detém o aparecimento do anticristo. Existem algumas posições, né? Existem algumas posições, mas nada é concreto, nada como é que eu posso dizer? Nada é uma verdade absoluta, né? Existem teorias em virtude dos estudos bíblicos, em virtude de você procurar compreender a Bíblia. Paulo diz assim que algo está detendo o aparecimento desse anticristo, né? Mas ele não fala o que é. Provavelmente ele deva ter dito, provavelmente não, ele disse, né? Agora, ele diz assim, ó, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, Paulo já havia dito aos Tessalonicenses o que detém o anticristo, a revelação do anticristo, o aparecimento desse anticristo, né? Porém, em nenhuma carta existe algo específico. Eu vou citar 3 coisas assim que podem ser que detenham o anticristo. Uma delas é o governo e as suas leis, que de certa forma controlam a maldade. O governo e a lei acaba controlando a maldade, né? Não pode matar que você vai preso, não pode roubar que você vai preso, não pode fazer isso que você vai preso. Então, assim, as leis acabam controlando de certa forma a maldade. Uma outra coisa é a igreja e o evangelho anunciado, né? A igreja e o evangelho anunciado, enquanto nós estamos anunciando, nós estamos levando as boas novas às pessoas, né? As pessoas vão moldando o seu coração conforme o caráter de Cristo, conforme a palavra de Deus. Então também há um certo controle da maldade, né? E um terceiro, vou colocar como o último, né? Mas o terceiro seria o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo está detendo o anticristo, né? No versículo 7, então são esses três pontos que eu queria deixar para vocês. Mas existem muito mais outras ideias, outras teorias do que detém o anticristo. Mas eu queria deixar mais especificamente esses três pontos, né? No versículo 7, ele diz assim, ó, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, né? O mistério da iniquidade já opera. O que quer dizer isso? O mistério da iniquidade já opera. Ou seja, a maldade, ela sempre esteve presente, né? Desde do Éden até os dias de hoje, a maldade sempre esteve presente. Porém, como existe algo que detém o mistério, ou o anticristo, ou o homem da perdição, como existe algo que detém a chegada do anticristo, o mal ele não é extremo, né? Ele é, de certa forma, contido, né? Existe o mal, mas esse mal que a gente acha extremo ainda não é o mal extremo, porque algo está detendo a chegada do anticristo, algo está segurando, algo ou alguém está segurando o aparecimento do anticristo, né? Então, assim que aquilo que o detém se afastar, a maldade será extrema, o mistério da iniquidade será revelado, o anticristo será revelado, né? E ele virá com todo o poder de Satanás. Não é Satanás, como a gente já falou, mas ele virá com todo o poder de Satanás. Mas mesmo com todo o seu poder, aqui que eu quero deixar algo claro para vocês, tamanha grandeza de Deus mesmo com todo o poder que ele vier, que nós vamos falar agora no versículo 9, no versículo 10,
Sabe o que a palavra diz no versículo 8 de 2 Tessalonicenses capítulo 2? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha só o poder e a grandeza de Deus. Satanás é poderoso, o anticristo é poderoso e tal, mas Jesus irá destruir ele com o sopro de sua boca, na manifestação da sua vinda. Olha o poder de Jesus, olha o poder do nosso Deus. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é grandioso, né? Não há nada que possa superar o poder e a grandeza do nosso Deus. E só encerrando essa parte aqui do anticristo será destruído, aqui fica, para mim, fica claro uma coisa, né? Através desses versículos, né? Um entendimento. Eu sei que existe aqueles que creem no pré-tribulacionismo e no mesotribulacionismo, ou mid-tribulacionismo, mas eu acredito num pós-tribulacionismo. Por quê? Por causa especificamente desses versículos. Jesus irá destruir o anticristo, não Satanás, mas destruirá o anticristo, né, com o sopro de sua boca. Quando? Pela manifestação de sua vinda. Ou seja, no momento em que Cristo vier, ele vai destruir o anticristo. Se ele vai destruir o anticristo pela manifestação de sua vinda, né, quando ele se revelar, como é que vai haver perseguição após, se o anticristo já estará morto? Então, né, eu tendo a pensar dessa forma, hoje penso dessa forma, pode ser que mais para frente alguém possa me trazer um outro versículo e possa me explicar isso de uma forma mais completa, né? E eu posso mudar de opinião, lógico, né? Não é uma verdade absoluta, eu não estou aqui para discutir isso, né? Mas só colocando uma posição que talvez aqueles que têm interesse ou queiram pesquisar, existe 3 posições em relação à tribulação. Aqueles que acham que nós iremos ser arrebatados antes da tribulação, antes do aparecimento do anticristo. Aqueles que creem que nós seremos arrebatados no meio do governo do anticristo. E aqueles como eu, né, que acreditam que nós passaremos pela tribulação também e seremos arrebatados ao final dessa tribulação, né? Seremos arrebatados ao final do governo do anticristo. Por quê? Porque o Senhor irá, com o sopro de sua boca, pela manifestação de sua vinda, destruir o anticristo. Amém? Do 9 ao 12, né, percebemos esse trecho aqui, a forma com que o anticristo se manifestará, o poder, né, ele vai vir com prodígios de mentira, falsos milagres, ele vai realizar sinais. Não que isso não seja um milagre, mas ele está fazendo um milagre de uma forma falsa, né? Então, ele vai realizar muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas, né? Trazendo engano a todos aqueles que querem, de certa forma, serão enganados, né? E aqui eu queria só um parênteses, porque nós vamos entrar aqui num versículo, né? Às vezes nós temos uma visão de Deus, que Deus ele é só amor, que Deus ele é como se fosse um mundo cor-de-rosa, ou sei lá, um velhinho bonzinho, ou um senhorzinho, nossa, que vontade de abraçar e de beijar e de apertar. Não que Deus não seja amor, porque Deus é amor, né? A Bíblia diz isso, que Deus é amor. Porém, quando vamos ler esse trecho, nós percebemos que em Deus há justiça, que em Deus também há ira, né? E se vocês não perceberem isso, se vocês entendem que Deus é um pai, somente um pai amoroso, que não corrige seus filhos, mas passa a mão, tadinho, coitado, né? Ele é tão bonzinho, mas ele não aprendeu ainda. Se você ainda pensa dessa forma, então retire esse trecho da Bíblia, da sua Bíblia, porque aqui mostra a ira de Deus, ou a vingança do nosso Deus, né? E diz assim, olha, no versículo 11, é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro,
Operação no grego, no original aqui grego, ele está falando de um poder supra-humano, um poder sobrenatural. Pode ser de Deus ou pode ser do diabo, mas é um poder sobrenatural. Então diz assim, olha, que Deus manda um poder sobrenatural do erro, Deus manda um poder para o erro, né? Em uma outra versão, acho que na NVI, fica um pouco mais claro isso. Não exatamente que Deus é o criador do pecado, mas de alguma forma ele afasta a sua graça, né? Nesse momento em que o poder sobrenatural de Deus opera, não que ele está incitando ou levando o pecado ou criando o pecado, mas na verdade ele está afastando a sua graça, né? Por quê? Porque ele diz assim, ó, para darem crédito à mentira. Ou seja, quando o anticristo se manifestar com poder, com sinais, com maravilhas, do engano, né? Deus vai permitir que essas pessoas sejam enganadas. Eles vão dar crédito a essas mentiras, né? Deus não vai influenciá-los, Deus não vai, nesse momento, trazer uma revelação de que é mentira a essas pessoas que já estavam no engano, porque a Bíblia diz assim, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou quer dizer o seguinte, que aqueles que não deram crédito para a verdade, não deram crédito à verdade antes, né? Então agora vão se deleitar com a injustiça. Então Deus vai permitir que essas pessoas sejam enganadas, né? E isso me lembra um versículo de Apocalipse 22, né? Porque aqui as pessoas que não acreditaram na verdade vão acreditar mesmo na mentira, né? Então me lembra de um versículo de Apocalipse 22 que diz assim, ó, 22:11 diz assim, ó, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Ou seja, Deus vai agir com justiça. Aqueles que não acreditaram na verdade, vão acreditar agora na mentira, né? Deus afasta a sua graça, de alguma forma esse poder sobrenatural de Deus, né? Afasta a graça dele e essas pessoas acabam acreditando nessa mentira, né? Deus agirá com justiça, com ira, e essa vingança contra aqueles que não creram na verdade, a saber quem é a verdade? Cristo. A saber, a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o que Jesus diz em João 14:6, né? No versículo 13 e no versículo 14, Paulo começa ali com uma ação de graças a Deus pela vida dos Tessalonicenses. Isso nós vemos na primeira carta também, isso nós vimos também já no primeiro capítulo desse 2 Tessalonicenses. Ele sempre agradece a Deus pela vida dos Tessalonicenses, né, que tem, apesar das dificuldades, tem crescido em Deus, tem buscado um conhecimento em Deus. E aqui, né, mas sempre há as dúvidas, então Paulo escreve essas cartas para sanar essas dúvidas, né? E logo após essa ação de graças, um trecho muito utilizado pelos aqueles que defendem a doutrina da eleição. E diz assim, ó, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, né? Então, isso é um trecho muito defendido pelos calvinistas, né? Juntamente com Efésios 1:4 e 5, que diz assim, ó, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E aí continua Efésios 1, se você quiser ler, dá uma boa base para a doutrina da eleição, né? E por esses versículos, esse versículo de 2 Tessalonicenses 2:13 e 14, né? 13 e 14, e também lá em Efésios 1, a partir do 4, você vai ler e você percebe muito bem a defesa da doutrina da eleição, do calvinismo, nesses versículos. Contudo, os arminianos, né, algumas outras pessoas interpretam essas palavras como que escolheu e predestinou, são na verdade uma forma de demonstrar que a salvação não depende das pessoas, e sim exclusivamente de Deus, da graça de Deus. O que os calvinistas também defendem, né? Os calvinistas também defendem que o homem não tem condição nenhuma
de escolher a Deus, né? Mas Deus o escolhe. Mas os calvinistas entendem que a graça é irresistível. Aquele a quem Deus escolheu, esse é eleito. E os arminianos acreditam que não, que a graça não é irresistível, e utilizam-se de um versículo versículo de Apocalipse 3:20, que diz assim, olha, eis que estou à porta e bato, né? Aquele que ouvir, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então eles se utilizam desse versículo para defender que a graça não é irresistível, que não existe eleição, mas existe um livre-arbítrio, né? Não vou colocar minha posição aqui, né, para não gerar muita polêmica, mas estão aqui algumas passagens e é lógico, dá para se aprofundar muito mais do que isso, que é só a superficialidade dessa briga teológica entre calvinistas e arminianos, né? Mas o que eu gostaria de destacar mesmo nesses versículos 13 e 14 é aquilo que eu já disse em 1 Tessalonicenses 5, do 9 ao 10, a divisão da salvação por 3 etapas ou por 3 partes, né? Passado, presente e futuro, né? O que fica muito claro aqui nessa passagem, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 13 e 14, fica muito claro aquela etapa as 3 etapas da salvação, passado, presente e futuro, né? O passado quer dizer, nós somos salvos em Cristo, ou seja, é a salvação. Salvação. Está ali em 1 Tessalonicenses 13, na parte B, que diz assim, ó, porque o Senhor vos escolheu desde o princípio para a salvação. Ou seja, nós somos salvos mediante a Jesus Cristo. O Senhor nos salvou mediante a Jesus Cristo, né? Isso, então, nós já fomos salvos. Nós fomos salvos. O presente está também nesse versículo 13, diz assim, ó, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, a segunda etapa da salvação, não uma segunda etapa, mas é uma forma de aprendermos ou ficar mais claro para nós a salvação. Então, Cristo nos salvou, a primeira parte, né, o passado. O presente, nós estamos sendo salvos mediante o quê? A santificação no Espírito e fé na verdade. Ou seja, no momento presente nós estamos sendo salvos através da santificação no Espírito e fé na verdade, né? E no futuro nós seremos salvos, né? Então nós seremos salvos mediante o quê? A glorificação. Nós somos salvos mediante a Jesus Cristo, né? Porque Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação. Nós somos salvos mediante Jesus Cristo. No presente, nós estamos sendo salvos, nós estamos nos santificando. Como? Santificação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, é o que diz ali no versículo 13. E nós seremos salvos, né, através da glorificação. O que diz o versículo 14? Para alcançardes, versículo 14, parte B, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós seremos salvos futuramente no momento da glorificação. Então, a salvação é dividida nessas 3 partes, passado, presente e futuro, né? Era isso que eu queria mais destacar, mais do que, na verdade, a briga entre calvinistas e arminianos, né? E no versículo 15... A partir do versículo 15, Paulo ali ele está novamente exortando, né? Mas a exortação de Paulo, na verdade, é quase que um incentivo. Ele não está corrigindo nada, mas ele está mais incentivando. Ele diz assim, olha, permanecei firmes, né? Vocês já estão firmes, permaneçam firmes, né? E guarde as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, né? E aqui fica aqui uma curiosidade, né? Ele diz assim, seja por palavra. Por quê? Porque na época a tradição era passar ensinamentos de forma oral, por via oral, né? Eu passo para o meu filho passa para o meu neto passa para o meu bisneto passa para o tataraneto, né? Era dessa forma que eles passavam os ensinamentos e as tradições. Então, por isso Paulo diz assim, olha, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola nossa, né? Epístola nossa, lógico, é a carta que Paulo escrevia às igrejas, né? A carta que ele escrevia trazendo o ensinamento. Provavelmente não foram só essas 2 cartas que ele escreveu, né? Deve ter outras cartas no meio dessas, provavelmente deva ter outras cartas para ajudar as pessoas a se manterem firmes no caminhar em Cristo Jesus, né? Então, mas essas 2 são as 2 cartas canônicas, então nós utilizamos essas 2 cartas para estudarmos, né?
No versículo 16, no versículo 17, já é o final, Paulo ele já começa, de uma certa forma, a se despedir dos Tessalonicenses, apesar de ter ainda o capítulo 3, Paulo começa, de alguma forma, de se despedir ali dos Tessalonicenses, né? E ao encerrar, então, esse assunto escatológico, ele faz uma oração, né? Ele faz a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus e nosso Pai, nos amou, nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Então ele encerra esse capítulo, encerramos esse capítulo agora com, de certa forma, uma oração de Paulo, né? Um desejo do coração de Paulo aos Tessalonicenses. Amém, meus queridos? Essa carta ela é bem complexa, esse capítulo 2 é bem complexo. No entanto, é muito gostoso estudar, é muito gostoso nos aprofundarmos nisso. Conhecemos as diversas formas de escatologia, diversas formas de ensinamento escatológicos, né? Mas nós não estamos nos aprofundando porque não é essa a intenção. A intenção é estudarmos as cartas e o que Paulo queria apresentar para o povo naquela época, tá bom? Deus abençoe vocês, espero que vocês estejam acompanhando.